Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 11 de outubro. O Ibovespa apresentou aqui uma queda um pouco superior a 1,04%, pode até mudar um pouco porque tem ainda um outro ativo para encerrar o leilão aí de fechamento, mas é uma queda aí por volta de 1%, formação aí de um topo ainda ascendente, ou seja, uma primeira sinalização para se ter um movimento de baixa, que é um movimento de correção dentro de uma tendência de alta. O principal suporte para o Ibov, para esse movimento de baixa que pode vir a acontecer, é na região ali dos 60.300 a 60.000 pontos, primeira zona de suporte. Abaixo disso, o próximo nível mais relevante já fica por volta dos 59.400 pontos. Para o Ibovespa anular essa sinalização negativa deixada no pregão de hoje, precisa romper essa máxima aqui, a máxima da semana, 61.756 pontos. Isso apontaria, logicamente, para o teste da região dos 62.300 a 62.500, região de resistência para o Ibov. No mini índice, cheguei a recomendar algumas operações no pregão de hoje. A primeira operação foi aqui na superação da máxima deste candle. Então, gerou a compra, fechou bem o primeiro candle depois da compra, fechou aqui acima de uma resistência localizada em 275, 61.275. Esse candle aqui já não consegue dar sequência, já apresenta um sinal de enfraquecimento e a mínima dele é 270, já consegue oscilar aqui abaixo. Então aqui num gráfico de menor periodicidade, um gráfico de 2 minutos, e essa sombra inferior é uma sinalização de possível fundo. Não consegue confirmar esse fundo. Quando vem a perder essa região aqui de 61.270, eu opto por encerrar essa posição praticamente no 0 a 0, uma posição de mais 0,02% e depois mais 0,02% em relação ao capital total. Depois disso, eu recomendei uma operação na ponta vendedora na perda dessa mínima aqui. Essa venda foi executada, chegou a andar ali por volta de uns 120 pontos. Depois que chegou aqui nesse nível, terminou ganhando força. Minha expectativa até que fosse um pouco mais para baixo. E aí terminou ganhando força, e nessa sinalização de formação de um fundo aí no gráfico de 10 minutos, também optei por encerrar essa posição com um leve ganho também, na realidade 0 a 0, mais 0,02%, mais 0,02% do capital total. Primeira coluna sempre o resultado da operação e a segunda o que representou no capital total. E a terceira operação que eu recomendei foi uma compra aqui na superação da máxima deste candle. Essa compra foi executada, ganhou força no primeiro candle novamente, vem aqui em cima, bate no nível de resistência, bate aqui nesse nível de resistência que era mais de um fundo anterior, que foi justamente que gerou a primeira entrada. E quando perde um pouco de força no segundo candle, eu já opto por encerrar essa posição. Quando esse candle está vindo um pouco aqui para cima, eu optei por encerrar essa posição com um ganho de 0,19%, capital total mais 0,18%. Então foram essas três operações no mini índice no pregão de hoje. No gráfico aqui, lembrando, se você deseja receber essas recomendações aí no seu celular ou desktop, basta você optar aqui, na realidade, clicar nesse card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos que estão descritos aí nesse card para que você possa receber estas recomendações. Lembrando, as recomendações de day trade para mini índice e mini dólar, bem como também operações mais curtas nos 4 principais ativos do Ibovespa, do índice Ibovespa, os ativos mais líquidos, e também operações de swing trade em 85 ativos que eu fico monitorando aí no decorrer da semana. Na sequência temos aqui para comentar a PetroR4. A Petro terminou o dia apresentando queda de 2,16%, que está fechando aquele gap que a gente já tinha comentado na última videoanálise, que tinha uma chance de ser um gap de exaustão, ou seja, abre e no pregão seguinte ou nos próximos 2 pregões ele é fechado. Então foi um gap que foi fechado. Fechou até aqui em cima do suporte, 15,38 suporte até os 15,26, fechou aqui em R$ 15,39, respeitando ainda o suporte do gap, mas é uma primeira sinalização para se ter um movimento de correção dessa forte subida. A perda da mínima de hoje, assim como eu comentei no Ibovespa, aqui 15,29, reforça um pouco mais na Petro, uma chance de ter um movimento um pouco maior aqui para baixo. Suporte principal para a Petro nesse momento seria os R$ 15 número redondo, um suporte intermediário, principalmente para um gráfico de menor periodicidade, gráfico intraday. E para o gráfico diário mesmo, o suporte mais relevante fica lá embaixo, mais na casa dos 14,29. Antes eram suportes intermediários na questão dos gaps, ali de gap de corpo, um fechamento aqui em R$ 14,58. Depois temos aqui para falar da Vale 5. A Vale 5 terminou o dia apresentando aqui um candle para baixo, um candle de reversão chamado de estrela cadente, que traz as chances de se ter um movimento para baixo na Vale. A gente encerrou essa posição comprada na Vale no pregão anterior, a queda de hoje foi de 1,77%,
mas é um ativo que ainda, no meu modo de ver, ainda pode ter algo mais para cima. Então, no próximo pregão, ainda ficaria atento no papel, na possibilidade de fazer uma operação mais curta dentro do que eu acabei de mencionar, fazer operações com recomendação mais curta, que pode durar 4 horas, 8 horas, ou seja, pode ser uma operação de day trade ou uma operação que vai de um dia para o outro, vai depender do momento que essa operação foi executada. Lembrando, o que o meu interesse seria até para uma operação na ponta compradora, ainda na Vale 5, operação mais curta. Então temos aqui para falar também de YouTube 4. YouTube 4 cheguei a recomendar, dessas operações mais curtas, eu cheguei a recomendar uma compra na YouTube 4, através do gráfico 60 minutos, se ela rompesse a máxima desse candle. Essa compra foi executada, só que era uma operação que já tinha andado aqui, já tinha 1, 2 candles, 3 candles, e quando gera esse candle, depois que fechou aqui, fechou até bem, o próximo candle deveria ter sido um candle um pouco mais de força para cima. Então durante esse candle eu até abri uma posição no mini índice que ela não andou, foi a minha primeira operação de compra lá no mini índice, que eu cheguei a comentar agora há pouco. Então ela não andou. Quando eu encerro a operação do mini índice, na YouTube 4 também já estava gerando um sinal negativo, um gráfico de menor periodicidade, e eu optei por encerrar essa posição, ainda assim com um leve ganho de 0,16% na operação, capital total mais 0,05%. Enfim, o meu interesse era de ficar algumas horas de pregão, era para encerrar no pregão de hoje mesmo, mas ela terminou não ganhando força como eu gostaria para continuar dentro do trade. Depois disso temos então para falar da Braskem. Braskem eu optei por encerrar a posição comprada praticamente no valor que se encontra. Ela chegou até um pouco mais acima. E encerrei essa posição que a gente tinha comprado aqui no rompimento dos R$ 24,49. Foi uma operação boa que gerou um ganho na operação aqui de 6,45%, a posição aberta lá no dia 5/10, 6,45% na operação, e isso representou um crescimento do capital total de 0,61%. Ativo pode até ir um pouco mais acima, mas já optei por encerrar essa posição de compra na Braskem. Continuando, Detex 3, cheguei a recomendar a compra no ativo se rompesse essa máxima dentro do que a gente já tinha falado na última videoanálise. Não fez isso, gerou um candle para baixo, ainda ficaria atento para a possibilidade de compra nesse ativo. Se fizer mais um candle aqui, possibilidade de compra de fundo ascendente, ou mesmo se, dependendo da forma da abertura do próximo pregão, uma compra se superar a máxima do pregão de hoje, R$ 8,81. Logicamente, essa operação recomendada aqui nesse ponto está automaticamente cancelada. E por último, Natura. Natura terminou o dia aqui apresentando um candle de definição, um movimento de baixa, esse movimento que anulou a tendência dela de baixa, esse movimento aqui de subida, correção desse movimento, possibilidade de buscar uma compra na Natura se ela conseguir romper a máxima do pregão de hoje, 31,82, é que eu vou ficar atento aí a partir do próximo pregão, lembrando, próximo pregão só quinta-feira, dia 13 de outubro, visto que amanhã é feriado e a bolsa estará fechada. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, um excelente feriado, um bom dia das crianças e até quinta-feira.